Profecias sobre a vinda de Jesus que deram errado. Hoje eu vou falar sobre 5 profecias sobre o arrebatamento da igreja que não deram certo. Eu me chamo Alex Marcos, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu já peço que você se inscreva nesse botãozinho vermelho que aparece aí, ative o sininho e deixe o seu like para receber as notificações. Toda vez que eu postar vídeo novo, você vai ser notificado em primeira mão. Lá em Mateus 24:36, Jesus Cristo, que sofria as limitações por causa da sua humanidade, disse que acerca daquele dia e hora, nem os anjos e nem ele mesmo sabia o dia em que ele voltaria para buscar a sua igreja. Isso era um assunto referente ao Pai, isso competia ao conhecimento do Pai, do nosso Deus. Porém, apesar de Jesus ter dito isso, não foram poucas as profecias a respeito da volta de Jesus. Não foram poucas as pessoas que se arriscaram a profetizar, inclusive, o dia exato em que Jesus voltaria. E isso não é coisa de pouco tempo, não. Isso remete ao primeiro século da era cristã. Precisamente a partir do segundo século da era cristã, já existia movimentos evangélicos ou até mesmo hereges que alegavam saber o dia exato em que Jesus voltaria. No século I, o apóstolo Paulo, bem como toda a igreja primitiva, parece que tinha a ideia de que Jesus voltaria naquele século, não passaria daquele século, porém ninguém se arriscou, até o ponto que se sabe, ninguém se arriscou a predizer um dia exato em que Jesus voltaria. Eu não venho falar sobre as profecias que foram registradas em mais de 2.000 anos de igreja, não. Eu apenas quero falar a respeito das profecias que surgiram dos últimos 300 anos para cá, e é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. No século XIX, um pastor batista chamado William Miller começou a estudar a respeito dos eventos escatológicos e aplicou uma boa parte de sua vida para compreender a cronologia dos eventos que culminaria com a volta de Jesus. Ele baseou seu estudo cronológico a partir de Daniel 8:14, em que o profeta judeu fala que seriam necessárias 2.300 tardes para a purificação do santuário. Ele entendeu que esse santuário a ser purificado seria o planeta Terra, que com a volta de Jesus Cristo seria queimado e seria inaugurada uma nova era na humanidade. Então ele usou a data de 457 a.C. como ponto de partida, em que a partir dali o mundo estaria no estágio final. Então ele usou essas 2.300 tardes para dizer que de 457 a.C. até 2.300 anos depois, Jesus voltaria. Então, baseado nisso, ele disse que Jesus voltaria no dia 21 de março de 1844. Porém, quando chegou esse dia, nada aconteceu. Ele reviu os cálculos, fez novos cálculos a partir dessa profecia de Daniel 8:14 e chegou à conclusão que Jesus voltaria no dia 18 do mês seguinte daquele mesmo ano, pouco menos de 30 dias. O que aconteceu é que Jesus não veio, novamente Jesus não veio e a profecia foi frustrada. E a segunda profecia que não deu certo foi de Samuel Snow, que era um discípulo de William Miller. William Miller desistiu de profetizar, porém os seus seguidores começaram a dar continuidade, pregando a mensagem do advento do Messias. Ele começou a profetizar também e fez novos cálculos e chegou à conclusão que Jesus voltaria no dia 21 de outubro daquele mesmo ano, isto é, de 1844. O que aconteceu é que muitas pessoas se desapegaram de tudo, venderam seus bens e ficaram esperando. Chegou, amanheceu o dia, Jesus não veio, ficaram esperando. Deu meio-dia, Jesus não veio, eles ficaram esperando. Passou para a tarde, passou para a noite e ficaram até a meia-noite esperando, e o certo é que Jesus não veio. Aquele dia, 21 de outubro de 1844, ficou conhecido como o dia do grande desapontamento, porque todo mundo ficou desapontado porque, mais uma vez, a profecia não deu certo. William Miller e Samuel Snow contribuíram muito para a formação da escatologia adventista. Hoje, os adventistas reconhecem sim que foi um erro eles tentado especular o dia da volta de Jesus. Eles estavam muito entusiasmados a respeito do advento do Messias, que acabaram especulando datas que não se cumpriram. E a terceira profecia sobre a vida de Jesus que não deu certo foi feita por Charles Russell. Ele foi o fundador das Testemunhas de Jeová e o primeiro presidente da Sociedade Torre de Vigia. Ele era um americano e também fez os seus cálculos escatológicos e chegou à conclusão que o ano de 1914 seria o ano em que Jesus viria buscar o seu povo e naquele mesmo ano iniciaria o Armagedon, que seria todas as nações guerreando contra Israel. A profecia da vinda de Jesus não deu certo, ele quase acertava, porque em 1914 Jesus não veio, porém aconteceu a Primeira Grande Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Como Jesus não veio em 1914, ele profetizou que Jesus viria no ano seguinte. Jesus não veio. Então, ele refez os cálculos e chegou à conclusão que Jesus viria em 1918.
Jesus não veio. Ele desistiu de profetizar, porém os seus seguidores começaram a fazer novas predições. Ele, inclusive, chegou a afirmar, a marcar um dia, a marcar um ano em que os mortos iriam ressuscitar. Muito cabuloso isso, né? Muito curioso isso, mas nenhuma dessas três profecias deram certo. E a quarta profecia a respeito do arrebatamento que não deu certo foi feita por uma figura muito conhecida entre os dispensacionalistas, entre os pentecostais, Hal Lindsey, um americano que está com 90 anos e que datou o ano de 1988 e 1989, a provável data em que Jesus voltaria. Como ele chegou a essa conclusão? Ele chegou a essa conclusão baseada em Mateus 24:32, em que Jesus Cristo disse: prestai atenção à parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e começa a dar folha, sabei que o verão está próximo. Ele chegou à conclusão de que a figueira representa Israel e que essa profecia de Mateus 24:32 é na verdade uma profecia que se cumpriu em 1948, quando Israel se tornou uma nação independente, um país soberano. Em Mateus 24:34, Jesus Cristo disse, falando sobre o mesmo assunto, ele disse que não passará essa geração antes que tudo isso aconteça. Então ele chegou à conclusão que uma geração dura 40 anos. Então ele fez os cálculos de 1948 mais uma geração, ou seja, mais 40 anos, daria por volta de 1988, 1989. Resultado: nada disso aconteceu, Jesus não voltou, porém ele parou de profetizar. E a quinta e última profecia sobre o dia do arrebatamento que não deu certo foi feita por Harold Camping, um locutor, um radialista americano que faleceu em 2013 e que marcou a data do dia 21 de maio de 2011 como o dia em que Jesus voltaria. E os seus seguidores, os seus ouvintes, muitos acreditaram. Quando chegou no dia, isso não aconteceu. Então ele refez os cálculos e chegou à conclusão que Jesus voltaria no dia 21 de outubro daquele mesmo ano. Novamente Jesus não veio, porém ele foi bem honesto, ele reconheceu que ele não era um gênio e que aquilo ali não passava de uma empolgação de sua parte e que ele nunca mais faria esse tipo de profecia. Do meu ponto de vista, ele foi muito humilde, foi muito honesto. Faleceu em 2013. Hoje é 22 de agosto de 2020, inúmeras foram as profecias, eu citei apenas 5 e até agora Jesus ainda não voltou. Mas de uma coisa eu tenho certeza, ele voltará um dia, não compete a mim e a você saber o dia e a hora, e qualquer pessoa que se aventure a especular sobre isso pode ter certeza que não vai dar certo. De uma coisa nós também temos certeza, ele voltará e os sinais da sua vinda já estão acontecendo. O que nós precisamos não é especular o dia e a hora, mas sim nos preparar todos os dias para nos encontrar com o nosso Senhor. Se você não vive a expectativa do arrebatamento, sinto muito, mas você já perdeu o primeiro amor. Ele virá e não tardará. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata.